Vamos lá, então boa noite a todos. Vamos iniciar então o nosso estudo de hoje. Eu vou estar olhando à esquerda que eu estou gravando o celular, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre as formas de identificação da ação, praticamente uma revisão que vocês estudaram lá no artigo 100 seguintes do Código Penal. E em cada preceito sancionador do dispositivo da lei especial, seja penal 3, penal 4, vocês estudaram também, ao final de cada artigo, qual é a modalidade de ação em determinados crimes. Então é isso que nós vamos precisar agora para estudar as formas de dar início ao inquérito policial, a depender de que tipo de ação penal estaríamos falando. Nós temos 6 tipos de ações penais. Nós temos ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou seu representante legal, ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, ação penal privada principal, exclusiva ou propriamente dita, que é tudo uma só, ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. Então são 6 modalidades de ações penais. Então, para que eu tenha noção de como que o inquérito vai ser iniciado, porque aí nós vamos tratar de inquérito, eu estou falando em atos extrajudicial, né? Como que ele pode ser iniciado? Várias formas, a depender de qual tipo de ação, né? Então, como que nós identificamos a ação que vocês aprenderam? Se o legislador não diz nada, é porque ele está a afirmar que trata-se de uma ação penal pública incondicionada, né? Então, se você vai no artigo 121 e seguintes ali, do crime contra a vida, doloso ou culposo, não diz nada. Então é porque trata-se de uma ação penal pública incondicionada, certo? Exceção que tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, o artigo 129 caput, que é lesão corporal leve e lesões corporais culposas, desde 1995, com a lei 9.099 de 95, as lesões culposas e as lesões leves passaram a depender de representação. Então, no primeiro momento, se você vai no caput do 129, se falar não diz nada, então seria incondicionada. Mas não é, porque a lei 9.099 de 95 veio e disse: a partir de agora, as lesões leves e as lesões culposas passam a depender de representação. Tá certo? E outro exemplo que nós poderíamos colocar também é a lesão leve na Lei Maria da Penha. O Supremo Tribunal Federal entendeu que, em se tratando de Lei Maria da Penha, ainda que tenha sido lesões leves, que via de regra em outros crimes é pública condicionada à representação, em se tratando de violência doméstica, Lei Maria da Penha, estamos diante de uma ação penal pública incondicionada. Tá certo? E nós devemos ter um cuidado, porque às vezes o legislador não trata da ação penal logo após o preceito sancionador. Ele deixa para fazê-lo nas disposições comuns, nas disposições transitórias, ou às vezes num parágrafo único ali de determinado artigo, né? Então, por exemplo, se eu perguntar, olha, o crime de furto, qual é a ação penal? Você pode falar, olha, a regra é incondicionada, mas tem exceções. Quais exceções? Está nas disposições gerais. No artigo 182, o legislador diz: é contra cônjuge desquitado, é pública condicionada à representação. Se é irmão que subtrai bem do irmão, crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça, é lógico, trata-se de uma ação penal pública condicionada à representação. Sobrinho com quem, em relação a tio, com quem coabita, também é pública condicionada à representação. Ocorrendo violência ou grave ameaça nos crimes contra o patrimônio ou contra a pessoa maior de 60 anos, todos são de ação penal incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Por quê? Porque o artigo 183 exclui a aplicação do artigo 181 e artigo 182 do Código Penal. Tá certo? Por esse motivo. Então, é necessário que fique esperto, né? Então, se eu perguntar, por exemplo, como que eu identifico uma ação penal pública condicionada à representação à requisição? Não precisa adivinhar. Quando o legislador não quer falar que é incondicionado, ou seja, ele não diz nada, ele o faz de forma expressa. Ele o faz de forma expressa. Tá certo? Então, se você vai, por exemplo, no artigo 130, ou no artigo 129 caput, aí, que é lesões leves e nas lesões culposas, a lei 9.099 95 diz que define crime de menor potencial ofensivo
diz que ó, a partir de agora as lesões corporais leves e culposas passam a depender de representação. Então o legislador o fez a previsão expressamente. Então se a gente for lá no artigo 130, parágrafo único do Código Penal, contágio de perigo de contágio de moléstia venérea, esse caso está escrito lá, somente se procede mediante representação. Então o legislador está dizendo que nesse caso é uma ação penal pública condicionada à representação. Não precisamos adivinhar. Nós precisamos entender e verificar se está no preceito sancionador, se está nas disposições comuns, se está nas disposições transitórias. Porque às vezes o legislador deixa para fazer a previsão expressa sobre a ação ali, logo naquele estudo daquele crime ali, para fazer no final do capítulo, no final do título, sobre todos aqueles artigos que foram estudados. Então isso é importante. Outro exemplo, crime de ameaça, parágrafo único do artigo 147. Somente se procede mediante representação. Então eu estou diante de uma ação penal pública condicionada à representação. Mas por quê? Porque o legislador falou lá no parágrafo único do artigo 147. O legislador falou, não é que discutir. Mas se ele quer falar que é outro tipo de ação, ele o faz também expressamente. Por exemplo, crime contra a honra contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Estamos diante de uma ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então, nesse caso, mas como que eu sei? Eu vejo isso lá no aumento de pena do artigo 141, inciso 1 do Código Penal. Se você ofender o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, a pena é aumentada. Mas o artigo 145 diz o seguinte, olha, em se tratando da hipótese do artigo 141, inciso 1, que é crime contra a honra cometido contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, trata-se de uma ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Está no artigo 145 do Código Penal, que trata das disposições gerais dos crimes contra a honra. Então, se eu perguntar, agora falando outro tipo de ação, e ação penal privada, professor? O legislador faz expressamente também? Sim, ele diz expressamente. Tanto que ele faz lá no artigo 145 e diz o seguinte, olha, regra geral nos crimes contra a honra. Trata-se de uma ação penal privada. Crime contra a propriedade material, artigo 184, também remete em uma hipótese lá de ação penal privada. Crime de dano por motivo egoístico ou prejuízo considerado, o artigo 167 que remete às hipóteses do artigo 163 ali, que trata do motivo egoístico ou prejuízo considerável quando o sujeito praticar o dano nessas condições. Trata-se de uma ação penal privada, artigo 167 assim determina. Então, tudo isso, nós não precisa decorar, é só você ler. Eu estou dizendo porque está escrito lá. Tá certo? O que vai estar escrito? Qual é a frase técnica que eu sei que é um crime de ação penal privada? Porque vai estar escrito, somente se procede mediante queixa. Se eu verificar esta frase, somente se procede mediante queixa, é porque eu sei que é um crime de ação penal privada. Somente se procede mediante representação. Eu sei que é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Somente se procede mediante requisição do ministro da Justiça. Eu sei que é uma ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Se não diz nada, a regra geral, trata-se de uma ação penal pública incondicionada. Então, essas são as formas de identificar a ação penal. Por que da importância disso? Porque se você errar a ação penal daquele crime, você não saberá se o delegado agiu corretamente ou não. Tá? Então nós vamos falar das formas de dar início ao inquérito policial. Tá? E vamos falar da primeira forma, já entrando na matéria, que é o início do inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada. Como que inicia o inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada? Então nós não estamos falando do processo. Se fosse processo, inicia através de denúncia do Ministério Público nos termos do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal e artigo 24 do Código de Processo Penal. Tranquilamente, mas não é isso que nós estamos dizendo. Nós queremos saber como que inicia o inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada. Como que inicia? Então vamos lá, o que eu vou dizer agora está no artigo 5º do Código de Processo Penal. Então pode iniciar
de ofício, tá? Então o delegado toma conhecimento através dos seus agentes ou através de terceira pessoa, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, que qualquer do povo que tomar conhecimento de um crime de ação penal pública incondicionada poderá comunicar à autoridade policial, que verificando a procedência das alegações, irá determinar a instauração de inquérito de ofício, através da portaria. Então, chegam os agentes policiais lá com elementos, falam, olha, o cara ali da esquina cometeu um crime, temos aqui as provas, aqui a filmagem e tal. O delegado, tudo bem, então, eu vou determinar a instauração de inquérito policial de ofício, né, através de portaria. Então, o que é a portaria? É um ato de ofício do delegado que vai dar início ao inquérito policial. Através do ofício, né, ele manda, ele pede, aliás, determina que se, através da portaria, da seguinte forma: chegando ao meu conhecimento que no dia tal, hora tal, o fulano de tal, na rua tal, teria praticado o crime de porte ilegal de arma, conforme apreensão e tal. Determinam as seguintes providências: apreendam-se a arma de fogo tal. Remetam ao Instituto de Criminalística para a perícia. Ouçam as testemunhas relacionadas ao fato. Depois voltem conclusos. Esse é o despacho do delegado quando ele determina a instauração de inquérito policial de ofício. Seja quando ele toma conhecimento pela própria rotina da sua atividade funcional, seja quando terceira pessoa comunica a ocorrência de um crime de ação penal pública incondicionado, ou seus próprios agentes nas rotinas de investigação. Então, nesse caso, como é em ação penal pública incondicionada, pelo princípio da obrigatoriedade, o delegado está obrigado a instaurar um inquérito policial. Por quê? Se ele verificar que tem ali, se o crime é de ação penal pública incondicionada e tem elementos ali mínimos para iniciar uma investigação, ele é obrigado a instaurar um inquérito policial, sob pena de cometer um crime de prevaricação, se ele agir por interesse ou sentimento pessoal, artigo 319 do Código Penal, ou até mesmo incorrer, além da prevaricação, em falta funcional, tá? Porque ele agiu em sentimento pessoal. Ele deixou de instaurar inquérito porque o sujeito era cunhado dele, né? Ou ele tem parceria econômica que o sujeito lá, ele deixa de instaurar inquérito policial. Então, se ele agiu por interesse ou sentimento pessoal, retardando a prática de um ato de ofício ou deixando de praticá-lo, ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei, ele estaria cometendo o crime do artigo 319 do Código Penal. Tá certo? Que é o crime de prevaricação, além da falta funcional. Tudo bem? Então, a primeira forma de instaurar o inquérito policial é de ofício. Certo? E antes de falar as outras, eu vou só antecipar que através do auto de prisão em flagrante também, e isso nós vamos estudar depois, para me falar de auto de prisão em flagrante, eu tenho que falar de prisão em flagrante. Eu tenho que falar de lavratura do auto de prisão em flagrante, providências após essa lavratura, nulidades do auto de prisão em flagrante. Então não vou falar agora, só vou afirmar para vocês que uma das formas de dar início ao inquérito policial nos crimes de ação penal pública é através do auto de prisão em flagrante. Por exemplo, um homicídio. A polícia prendeu o autor do crime em flagrante delito. Levam mesmo até a delegacia de polícia. O delegado, verificando a procedência das acusações, irá ratificar a voz de prisão e determinar a lavratura do auto de prisão em flagrante. Depois da lavratura, uma cópia ele vai mandar para o juiz, para a Defensoria Pública, se o sujeito não tiver advogado constituído, para o Ministério Público, e uma vai servir para instaurar o inquérito policial. Mas se preso em flagrante precisa de investigação? É lógico. Talvez o sujeito foi preso com o relógio da vítima logo após o crime, mas de repente ele achou ele na rua ali, tem 10 testemunhas que falam que ele achou um relógio ali na rua, né? Então ele não participou do crime de homicídio só porque estava com o relógio da vítima. Então não é porque foi feita uma prisão em flagrante que não tem que ter uma investigação. Tem, e o delegado tem prazo para isso. Regra geral do artigo 10º do Código de Processo Penal: estando preso, o delegado tem 10 dias para a investigação. As leis especiais tratam de prazos diferenciados, nós vamos ver em momento oportuno. E estando solto, 30 dias prorrogáveis a critério do juiz.
tá certo? Então, existem prazos diferenciados. A regra geral, 10 dias se preso, 30 dias se solto, podendo ser prorrogado no caso do investigado estiver solto. Se estiver preso, não existe prorrogação, sob pena da prisão ser relaxada, certo? Então, nós falamos de duas formas já. Nós vamos esclarecer mais sobre auto-prisão em flagrante lá na frente, tá ok? Conforme combinado. Então, aqui nós falamos uma, através de ofício. Está lá no artigo 5º, né, do Código de Processo Penal. Mas o inquérito policial também nos crimes de ação penal pública incondicionada, ele pode ser instaurado mediante requisição do Ministério Público ou requisição do juiz. Então, requisição é ordem nesse sentido. O delegado não tem essa conveniência e oportunidade de instaurar o inquérito policial, como ele tem quando terceira pessoa chega e comunica: olha, eu sei do sujeito cometeu um crime de ação penal pública incondicionada. Ele vai verificar a procedência das acusações, tendo a conveniência e oportunidade de instaurar ou não um inquérito policial. Agora, nesse caso, não. Quando é requisição do juiz ou do Ministério Público, nesse caso é ordem. O delegado está obrigado a instaurar o inquérito policial. Tanto que ele está obrigado, que ele recebe essa requisição, instaura o inquérito policial, devolve o ofício informando a autoridade que determinou, que ele já instaurou, e passa até o número do inquérito policial naquele ofício que será enviado para a autoridade que determinou a instauração. Tá certo? Então, o juiz, por exemplo, num processo criminal, pode ser que ali a parte tenha juntado um documento falso, e aquele documento falso não foi um meio para a utilização do crime que ele responde, mas foi um ato isolado. Então, nós temos aí um crime de falsidade documental. O juiz, diante da procedência disso, ele pode determinar, requisitar a instauração de inquérito policial para investigar aquele crime de falsidade documental, tá certo? Mas sempre em mente, tanto o juiz como o promotor pode requisitar, pode ordenar. Lembra daquele exemplo do inquérito civil? O promotor está investigando, instaurou um inquérito civil que está sob a vossa presidência, para buscar elementos para propor uma ação civil pública em relação a um dano ambiental. Durante a investigação nesse inquérito civil, ele vislumbra ali que há indícios de comportamento criminoso, ou seja, de crime ambiental descrito ali na Lei 9.605/98. O que ele vai fazer? Ele vai, então, requisitar, e junto com essa requisição, ele vai mandar os elementos de informação que ele detém para que o delegado proceda à instauração de inquérito policial. Isto é ordem, o delegado tem que cumprir, ele é obrigado a cumprir esta ordem. Tá? Então, pode ser, na ação penal pública incondicionada, o inquérito policial pode ser instaurado através de ofício, tá? Através da portaria, mediante requisição do Ministério Público, mediante requisição da autoridade judiciária, tá? E através do auto de prisão em flagrante. Tá? E a última forma que nós vamos estudar nos crimes de ação penal pública incondicionada, que é através do requerimento da vítima ou seu representante legal, né? Que está aí, salvo engano, aí no inciso 2 do artigo 5º do Código de Processo Penal, né? Ou mediante requerimento da vítima ou seu representante legal. Então, a partir de agora, nós vamos ter como regra, e é assim que funciona, quando eu falar em representante legal, o Código de Processo Penal falar em representante legal, ele estará falando em cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, CAD. Guarda essa palavra, CAD. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Sendo que o mais remoto exclui, o mais próximo, aliás, exclui o mais remoto. Correto? Então, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Esta é a ordem de representantes legais no processo penal. Tá certo? Então, o inquérito policial pode ser, nos crimes de ação penal pública incondicionada, pode ser instaurado através de requerimento. De quem? Da vítima ou seu representante legal. Tá? Então, o sujeito é inimputável, foi vítima de um crime de ação penal pública incondicionada, né? Seja um doente mental, foi vítima também, tem ali o seu responsável,
o seu tutor ou o seu curador. O menor de 18 anos tem ali os pais que são os responsáveis legais desse menor. Né? Então, a vítima ou o seu representante legal pode requerer a instauração de inquérito policial, fazer um requerimento. Né? Precisa ser advogado? Tem que ter capacidade postulatória? Não, basta que tenha capacidade civil para você fazer esse requerimento. Basta capacidade civil. Né? O sujeito maior de 18 anos, plena capacidade mental, né? Então ele tem capacidade civil, ele pode subscrever um requerimento desta natureza. Não é necessário que seja advogado, mas pode ser através do advogado. A vítima ou seu representante legal pode outorgar poderes para o advogado requerer a instauração de inquérito policial? Lógico que sim, tá? Mas não é exigência para que o delegado receba esse seu requerimento de instauração de inquérito policial, certo? Bom, mas esse requerimento de instauração de inquérito policial, ele tem que ter alguns elementos. Né, de informações. Então vamos pensar assim, nós já estudamos. Para que serve o inquérito policial? Para descobrir a existência do crime, né, e quem foi os autores ou partícipes do crime. É para isso que serve o inquérito, investigação. E o que você quer é que o delegado investigue, correto? Então, quanto mais elementos você fornecer neste requerimento, maior êxito o delegado terá na investigação, correto? Maior êxito ele terá na investigação. Então, quanto mais elementos você fornecer. Tá? Então, a lei, o parágrafo 1º aí, ele indica quais são os requisitos do requerimento. Então, ele deve conter, letra A, narração do fato com todas as suas circunstâncias. Então, se o sujeito furtou a minha bicicleta aqui na minha casa, né, independente de eu ser advogado ou não, não se tinha autoria, mas aí eu fiquei sabendo através de um outro vizinho que foi um sujeito ali da outra rua que furtou minha bicicleta. Tá? Então, eu fiz um boletim de ocorrência, mas o delegado nem instaurou inquérito, não tinha nem partido, não tinha nem característica, não tinha nada, não tinha autoria, não tinha nada. Então, eu vou requerer a instauração de inquérito policial. Então, eu vou narrar os fatos com todas as circunstâncias. Por exemplo, como que se foi o furto? Se deu durante o repouso noturno? Porque se deu durante o repouso noturno, nós temos uma causa aí especial de aumento de pena que incidirá na terceira fase da dosimetria da pena. Tá? O sujeito arrebentou a porta. Então, rompimento de obstáculo. É uma das formas que qualifica o crime de furto. O sujeito estavam em duas pessoas. É uma das formas de qualificar o crime de furto, nos termos do parágrafo 4º do artigo 155. Certo? Então, todas essas circunstâncias que podem influenciar direto ou indiretamente na aplicação da pena, ou na tipificação do crime como elementar ou como circunstância, eu devo narrar isto neste requerimento. Tá certo? Porque se fosse um requerimento, eu não vou falar do desacato, que é de menor potencial ofensivo, mas se fosse, por exemplo, um requerimento de instauração de inquérito num crime de ação penal privada, se fosse uma injúria, eu teria que descrever corretamente, ora, qual foi a frase que caracterizou a injúria? Chamou o sujeito de analfabeto, estelionatário. Isso é injúria, é atribuir qualidade negativa a alguém, ofendendo-lhe a honra objetiva, dignidade ou decoro. Está lá no artigo 140 do Código Penal. Tá certo? Então, essa circunstância é importante. Qual foi a frase que foi dita? Será que ele tinha a intenção realmente de ofender o ânimos injuriante, ou seja, o dolo específico no sentido de ofender a honra subjetiva da pessoa? Então isso é muito importante. Olha, foi praticado na presença de várias pessoas, é uma forma de aumento de pena. Foi praticado por um meio mais fácil de divulgar, ou seja, pela internet, ou o sujeito distribuiu folhetos com esta ofensa. Isso são causas que sempre aumentam a pena, são circunstâncias relevantes
que devem conter no requerimento. Tá certo? Então, o requerimento do parágrafo 1º, lá nos crimes de ação penal pública incondicionada, deve conter, inicialmente, narração do fato com todas as circunstâncias. Letra B. Individualização do autor dos fatos, a classificação do crime ou os sinais característicos, salvo a impossibilidade de fazê-lo. Está lá no artigo, na letra B. Então, não adianta eu falar para o delegado que quem furtou a minha bicicleta é um sujeito moreno de estatura mediana. O que vai adiantar? Como é que o delegado vai investigar? Ele vai partir da onde? Se hoje nós temos os homicídios de cada 10, só chega a autoria 1, no máximo 2, a estatística ora fala em 1, ora fala em 2. De cada 10 homicídios, só se chega à autoria, a prova da autoria de 1 ou 2 homicídios. Que dirá um crime de furto onde fala, não, quem furtou foi um sujeito moreno de estatura mediana. Lógico que não. Agora, o sujeito é moreno de estatura mediana, tem uma cicatriz no rosto, chama Paulo e mora na rua do lado ali. Eu dou o nome da rua. Peraí, é possível, através de diligências policiais, que se chegue até a autoria desse crime de furto lá da minha bicicleta? É evidente que sim. Então, se você quer que o delegado investigue, facilite. Quanto mais elementos você dê para ele nesse requerimento, mais facilidade ele terá na hora da investigação. Tá? Então, se eu sei quem que é, eu fiquei sabendo quem que é a pessoa, eu peguei até um cadastro daquela pessoa lá, então eu tenho o nome completo dela, o CPF, o RG, o endereço, o CEP, telefone, WhatsApp, nossa, eu coloco tudo lá. O delegado vai ter mais facilidade para intimar essa pessoa, para ligar para essa pessoa comparecer. Então, quanto mais elementos eu tiver que possa individualizar, tranquilo, eu vou classificar o crime, né? Qual o crime que ele cometeu? O crime de furto, qualificado, nos termos do parágrafo 4º do artigo 155. Então, eu vou indicar que aquele comportamento violou o preceito sancionador do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, tá certo? Tudo bem que essa classificação, mesmo a classificação que o delegado fizer, que lá na investigação ele entender que é diferente da sua, ele pode até mudar a classificação do crime. E lógico que não vincula depois também o Ministério Público. O Ministério Público tem a opinio delitis, dominius litis, ele é o formador de opinião e ele é o titular da ação penal pública. Já o delegado não, o delegado tem a informatio delitis, ele colhe informação sobre a existência do crime e quem foi o autor do crime. E após ele fizer tudo isso, ele relata e envia para o juízo competente, tá? Podendo determinar o indiciamento, que é quando ele chega à conclusão que realmente, que na visão dele, tem indícios de autoria, ele faz o formal indiciamento, registrando ele nos setores de identificação da polícia. Isso chama-se indiciamento. Tá bom? Bom, mas se aquilo que você alega ali no requerimento, você só prova através de testemunha, é necessário que você faça a nomeação das testemunhas. Então, olha, isso que eu estou alegando aqui, que foi o fulano de tal que furtou minha bicicleta, porque meu vizinho aqui da casa ao lado e meu vizinho de frente viu aquele sujeito saindo com a bicicleta. Peraí, então eu tenho 2 testemunhas. Então eu vou colocar essas 2 testemunhas, dando o nome completo, a profissão, se for o caso, o estado civil, o endereço. Se eu tiver telefone eu coloco, se eu tiver RG eu coloco. Quanto mais você qualificar essa testemunha, você vai facilitar ainda mais o trabalho da autoridade policial, já que você quer a investigação. Tá certo? Chegar à autoria e materialidade daquele crime qual você foi vítima. Um crime de ação penal pública incondicionada, que vai ser iniciada, nesse último exemplo que nós estamos trabalhando, através do requerimento da vítima ou seu representante legal, tá certo? Mas o delegado pode indeferir, né? Ele tem essa conveniência e oportunidade. Se tudo que você narrou para ele do jeito que eu disse, mas o crime de furto ocorreu em 1990, já está prescrito. Então o delegado vai instaurar o quê? Se está notoriamente prescrito.
Então ele vai falar, vou indeferir. Mesmo assim, você não é obrigado a discordar, porque o artigo 5º, parágrafo 2º, diz que da decisão da autoridade policial que indefere requerimento de instauração de inquérito policial, cabe recurso ao chefe de polícia. E o chefe de polícia que nós temos na atualidade, o chefe da polícia, tanto militar como civil, é o secretário de Segurança Pública. Então, esse recurso deveria ser endereçado ao secretário de Segurança Pública da decisão do delegado que indeferir requerimento de instauração de inquérito policial. Então, se cair em concurso público, é isso aí. Se tiver chefe de polícia, coloca chefe de polícia. Se tiver secretário de Segurança Pública, coloque secretário de Segurança Pública. Tá certo? É lógico que na prática nós temos outras formas até mesmo de solucionar isso. De repente, você ir até a seccional, contar a história para o seccional, talvez você consiga até flexibilizar o delegado que havia indeferido o requerimento, e consiga resolver. Mas o caminho técnico, o caminho que a lei indica é recurso ao chefe de polícia, que hoje a nomenclatura que nós temos é o secretário de Segurança Pública. Tá bom? Então nós falamos aí as formas de dar início ao inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada. Vamos repetir para não esquecer. De ofício, através de portaria, quando ele toma conhecimento através da sua própria rotina de trabalho, as suas atividades de investigação, através de seus agentes, ele de ofício baixa a portaria e instaura inquérito policial, através de qualquer pessoa do povo que no crime de ação penal pública pode comunicar à autoridade policial. Por exemplo, eu tenho aqui detalhes que eu vou demonstrar que um funcionário público está apropriando de um bem público que está lá na casa dele. Eu tiro foto, filmo e vou lá na delegacia e falo, está aqui, delegado, o sujeito está apropriando de um bem público. Então é um crime de ação penal pública incondicionada? Sim, então o delegado está obrigado a instaurar inquérito policial de ofício, porque trata-se de uma ação penal pública incondicionada, que é o peculato, artigo 312, seja na modalidade de apropriação, na modalidade de furto, na modalidade de estelionato, que é o artigo 313, assim conhecido. Tá certo? Tudo bem? E então falamos de ofício, né, através da portaria, certo? Pode ser através do auto de prisão em flagrante, onde, depois de feitas as comunicações de praxe, determinando a lavratura e as comunicações de praxe, uma cópia servirá para dar início ao inquérito policial, a investigação, que é o inquérito policial, então através do auto de prisão em flagrante, através de requisição do juiz, através de requisição do Ministério Público e através do requerimento de quem? Da vítima ou seu representante legal. Quem são os representantes legais? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Nesta ordem. Pois não. Não é de ofício, é através do auto de prisão em flagrante. Mas quem determina a lavratura do auto de prisão em flagrante? É o delegado. Quando chega uma pessoa presa em flagrante, seja pela polícia ou seja por qualquer pessoa do povo que pode prender alguém que esteja em situação de flagrante delito, está lá no artigo 301 do Código de Processo Penal, o flagrante facultativo, que é qualquer do povo pode prender, e as autoridades e seus agentes devem, no exercício da função, prender quem é encontrado em situação de flagrante delito. Chegando lá na delegacia, apresentando o preso, o delegado verificará as informações e poderá ratificar a voz de prisão, determinando a lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, ele determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, uma cópia desse auto de prisão em flagrante servirá de base para dar início ao inquérito policial. Então, ele vai ser iniciado através daquela peça. O que é o auto de prisão em flagrante? É um conjunto de peças de natureza absolutamente administrativa, mas formal. Tem que obedecer toda uma formalidade, o auto de prisão em flagrante, sob pena de ser decretada a sua nulidade, e como consequência, talvez a prisão pode ser relaxada. Não, por isso que eu digo que nós vamos estudar flagrante, aí eu tenho que falar tudo para vocês, não adianta eu falar meio termo. Eu tenho que ir lá na prisão em flagrante, falar tudo sobre prisão em flagrante, para depois falar de auto de prisão em flagrante. Tá certo?
Tudo bem? Então tá. Mais alguma pergunta? Podemos continuar? Tranquilo? Então vamos lá. Bom, a outra forma de instaurar inquérito policial, agora nós vamos para uma outra ação, que é a ação penal pública condicionada à representação. Ah, professor, poderia dar um exemplo? Eu não precisaria exemplificar, porque basta vocês ir lá na lei, ver o que está escrito. Né? Então, lesões leves, lesões culposas, ação penal pública condicionada à representação. O que está escrito? Qual que é a frase técnica que identifica? Somente se procede mediante representação. Então o legislador dá lá, este crime somente se procede mediante representação, abaixo do preceito sancionador, normalmente. Então, exemplo, lesões corporais, lesões leves, culposas e lesões leves. Fora a Lei Maria da Penha, que o Supremo entendeu que é incondicionado. A Lei 9.099 de 95 diz, olha, a partir de agora, lesões culposas e lesões leves passam a depender de representação. Então eu sei que trata-se de uma ação pública condicionada à representação. Somente se procede mediante representação. Nós poderíamos exemplificar, artigo 130, o crime de ameaça é condicionado à representação, perigo de contágio de moléstia venérea é condicionado à representação, né? Crime contra a propriedade material tem ali ações penais pública condicionada à representação, crime contra a honra cometido contra funcionário público no exercício da função pode ser ação penal pública condicionada à representação ou pode ser ação penal privada. Aí nós temos a legitimidade concorrente nos termos da súmula 714 do STF, mas pode ser as duas ações, nós vamos explicar depois isso lá na frente. Outros exemplos, crime de furto de coisa comum, artigo 156 do Código Penal. Nós temos também o artigo 182 também, que trata de ação penal pública condicionada à representação. Tá certo? Então, é a lei que diz, não precisamos ficar aqui perdendo tempo em citar muitos artigos. Porque é a lei. Se tiver escrito que somente se procede mediante representação, eu sei que é uma ação penal pública condicionada à representação àquele crime. Então vem a pergunta agora. Como que inicia o inquérito policial nos crimes de ação penal pública condicionada à representação? Como que inicia o inquérito policial? Através da representação. Através da representação. Inicia-se o inquérito policial através da representação. Tá? Então, nos crimes que depender de representação, nos termos do artigo 4, parágrafo 4º do artigo 5º, nos crimes que depender de representação, o inquérito policial não poderá ser instaurado sem a representação. Então, a representação é uma forma de dar início ao inquérito policial. Aí vocês vão perguntar, vamos lá, mas o que é representação? É uma manifestação de vontade no sentido de autorizar a persecução criminal contra alguém. Então, vários crimes são de menor potencial ofensivo. Mas vamos imaginar um irmão que furtou um bem de outro irmão. Aí temos aí um furto qualificado. O irmão furtou um bem de outro irmão. Furto qualificado não é crime de menor potencial ofensivo. Então, eu vou fazer uma representação para que o delegado possa instaurar inquérito policial. O que é a representação? É uma manifestação de vontade no sentido da vítima ou seu representante legal, no sentido de autorizar a persecução criminal contra alguém. Ou seja, autorizar que o Estado, através da autoridade policial, através do órgão autoridade policial, que é representada pelo delegado de polícia, que possa instaurar inquérito policial através desta representação. Isso é representação. É uma autorização no sentido de que o Estado possa autorizar, possa começar a investigação. Por quê? Olha, se o delegado ficar sabendo que o meu irmão furtou o meu carro e eu contar para ele só, sem a intenção de representar, o delegado não pode fazer nada. O delegado não pode instaurar de ofício, por quê? Porque depende de representação. Mas aí se eu for lá na delegacia e falar, doutor, eu quero fazer uma representação. Ah, mas você pode fazer por escrito?
Posso fazer por escrito. Precisa de advogado? Não. Precisa de capacidade postulatória para fazer a representação? Não. Precisa somente de capacidade civil. Só capacidade civil. Eu posso fazer ela verbalmente? Posso. Será reduzida a termo. Certo? Então, se eu faço uma representação diretamente para o delegado, oralmente para o delegado, olha, contando toda a história, indicando todas as provas, o delegado vai reduzir a termo, está feita a representação. Certo? Então, ela pode ser feita por escrito ou verbalmente. Se verbalmente, será reduzida a termo. Mas essa representação, ela pode ser dada por procurador com poderes especiais. Então, preste atenção. Meu irmão furtou a minha moto. Eu posso outorgar poderes para a terceira pessoa capaz, que não precisa ser advogado, para que ela apresente a representação lá para o delegado, para ele instaurar o inquérito policial. Isso que eu estou dizendo está no artigo 39 do Código de Processo Penal. Tá certo? Então, eu posso outorgar poderes especiais para que terceira pessoa possa oferecer a representação. Tá? Por que poderes especiais? Para delimitar a responsabilidade do mandante e do mandatário. Por isso é necessário os poderes especiais. Porque de repente eu dou uma procuração, outorgo uma procuração genérica e o sujeito representa lá por 10 crimes. E aí, a responsabilidade é de quem? É minha ou da pessoa, do mandante ou do mandatário? Então, se tem poderes especiais, significa que eu estou outorgando poderes para você oferecer a representação, tendo em vista que foi vítima do crime descrito no artigo tal, praticado por fulano de tal, de preferência dia tal e local tal. Aí você está colocando uma procuração com poderes especiais. Delimita a responsabilidade de mandante e mandatário. Tá? Não terá esse problema de buscar responsabilidades numa eventual denunciação caluniosa. Tá? Do artigo 339. Se o sujeito der início a um processo, a um inquérito policial, sabendo que aquela pessoa é inocente. Isso é denunciação caluniosa, cuja pena é de 2 a 8 anos. Gravíssimo. 339 do Código Penal. Tá certo? Bom, mas a representação, vamos lá. Será que ela tem... quem são as pessoas legitimadas? O ofendido ou seu representante legal? Quem são os representantes legais? CAD, né? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, as pessoas legitimadas a propor a representação é o ofendido ou seus representantes legais. Ou o ofendido poderá outorgar poderes para a terceira pessoa, desde que aquela terceira pessoa tenha plena capacidade, para apresentar a representação para a instauração de inquérito policial. Aí nós vamos dizer, mas o que deve conter a representação? O que deve conter? Qual que é o conteúdo? Aí, numa interpretação analógica, que autoriza o artigo 3º do Código de Processo Penal, os mesmos requisitos do requerimento. O que você tem que falar na representação? Por exemplo, no meu caso, tu deu o exemplo do irmão que furtou minha moto. Então, eu vou ter que narrar o fato com todas as circunstâncias, qual que é o horário que ele furtou, onde que ele furtou, qual é a forma que ele fez para furtar. Tudo isso eu vou descrever, narrar o fato com todas as circunstâncias. Eu vou individualizar meu irmão, nome completo, RG, filho de fulano de tal e de fulana de tal, mora no endereço tal. Então, eu vou dizer e individualizar, vou classificar o crime. Eu entendo que isso é um crime de furto, descrito no artigo 155, parágrafo 4, inciso 1º do Código Penal. Tá? E se eu somente provo que foi meu irmão que furtou através de testemunhas, na representação eu necessariamente devo arrolar testemunhas, tá? Indicando-lhe a profissão, o estado civil, o endereço, o telefone, se for possível, o WhatsApp, o e-mail. Hoje, nessa onda de pandemia aí, o WhatsApp, o e-mail virou obrigatório. Você tem que, todo cadastro que você vai fazer, você já tem que pôr, ou testemunha, você põe e-mail, você põe WhatsApp, que o negócio está assim. Tá certo?
Então, esse é o conteúdo da representação. Conteúdo da representação. Então, nós falamos, olha, forma, ela pode ser escrito ou verbalmente. Tá? O conteúdo, analogicamente, o mesmo que deve conter o requerimento, conforme descrevemos no parágrafo 1º do artigo 5º. Nós estamos falando agora do parágrafo 4º do artigo 5º, né? Que é a representação. Nós falamos a legitimidade, ofendido ao seu representante legal, ou ela pode ser dada também para o procurador com poderes especiais para fazer a representação, escrita ou verbalmente, nós já falamos. E agora nós vamos falar do prazo. Qual é o prazo que você tem para fazer a representação? Tá? Esse prazo está previsto lá no artigo 103 do Código Penal e artigo 38 do Código de Processo Penal, dizendo que o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação se não for exercido no prazo decadencial de 6 meses a contar do dia que tomou conhecimento quem foi o autor do crime. Ou no caso do artigo 29, aí é outra história depois, né? Artigo 29 não vou estudar depois. Certo? Então, o prazo, regra geral, para você exercer o direito de representação, 6 meses. 6 meses. E como conta esse prazo de 6 meses? Da data da consumação do crime? Ou da data que tomou conhecimento quem foi o autor do crime? Acabei de falar. Não é da data de quando consumou o crime. É da data que eu tomei conhecimento quem foi o autor do crime. O ofendido ou seu representante legal. Isso é o teor do artigo 103 e 38 do Código de Processo Penal. 103 do Código Penal. Ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação se não for exercido no prazo decadencial de 6 meses, a contar do dia que tomou conhecimento quem foi o autor do crime. Então vamos fazer um parênteses aí. Não é da data da consumação do crime. O prazo é do dia que eu tomei conhecimento quem foi ou quem foram os autores do crime. Essa é a data da contagem do prazo de 6 meses. Mas aí nós vamos além. Será que esse prazo é processual ou ele é material? Porque se for processual, nós aplicamos o artigo 798, parágrafo 1º. Ou seja, exclui-se o dia inicial no cômputo do prazo, contando o dia seguinte. É prazo processual. Certo? Se for prazo material, inclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. Então, se for material, se eu tomei conhecimento quem foi o autor do crime hoje, meu prazo começa a contar hoje. Se for prazo processual, eu tomei conhecimento hoje, começa a contar amanhã. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é que essa contagem é do direito material. Ou seja, inclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. Por quê? Porque nós estamos falando em decadência. Eu não falei para vocês, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação. Decairá. Isso é decadência, é causa extintiva da punibilidade do artigo 103 e consta no artigo 107, no rol das causas extintivas de punibilidade, a decadência. Então, a decadência está prevista no direito material, no Código Penal. Portanto, a contagem deve ser nos termos do artigo 10º do Código Penal e não nos termos do artigo 798, parágrafo 1º, que é a contagem do prazo processual. Então, se a decadência é um instituto de direito material, nós devemos contar através do direito penal, obedecendo a regra do artigo 10º. Inclui-se o dia do começo no cômputo do prazo. Então, eu tomei conhecimento quem foi o autor do crime hoje. O prazo decadencial começa a partir de hoje. Certo? Porque é prazo decadencial. E o prazo decadencial não interrompe, não suspende. Ele é contínuo, ele é peremptório. Então, se o prazo cair num sábado, eu tenho que ir lá no plantão oferecer a representação, senão eu vou perder esse direito de exercer a representação, a queixa. Caiu no domingo, caiu no feriado. Se eu não fizer nada, vai ocorrer a decadência, é fatal.
não interrompe, não suspende. Ele é contínuo, o peremptório, diferente da prescrição, que tem várias formas de contagem, ou seja, da data da consumação do crime, depois da data do recebimento da denúncia, da sentença condenatória recorrível, do acordo confirmatório de sentença. Então tem vários marcos interruptivos. Já a decadência não. O prazo ele é contínuo, ele é peremptório, não suspende, não interrompe. Tá certo? Tudo bem? Quanto a isso eu acredito que não tenha dúvida, né, sobre a decadência. Então vamos falar agora destinatário da representação. É lógico que aqui, nesse estudo extrajudicial que nós estamos falando, que é formas de iniciar o inquérito, essa representação, o destinatário vai ser quem? O delegado de polícia, não é? Delegado de polícia titular do distrito policial tal, da comarca tal. Pronto, esse é o destinatário. Mas também, o próprio artigo 39 diz o seguinte: eu posso fazer essa representação para o juiz. Vamos imaginar numa audiência, um crime de ação penal pública condicionado à representação. A própria lei, salvo engano, o artigo 39, parágrafo 4º, dá essa hipótese. Se eu fizer uma representação diretamente ao juiz, ele vai mandar reduzir ela a termo ali numa audiência e vai requisitar a instalação de inquérito policial. Ordenar que o delegado instaure inquérito policial, mandando junto uma cópia daquela representação que eu fiz perante a autoridade judiciária. Tá certo? Isso é o que prevê a lei. Mas eu posso também fazer essa representação diretamente ao Ministério Público, não posso? Posso. Por quê? Lembram quando eu falei que o inquérito policial pode ser dispensável e indispensável? Depende da forma que você coloca. Então, se eu tenho todas essas provas de áudio, de vídeo, de testemunhas, que todo mundo viu ali, a filmagem mostra que foi meu irmão que subtraiu ali a minha moto, eu tenho tudo isso, eu não posso ir lá diretamente no Ministério Público, pelo menos em cidade onde tem um promotor, só um juiz, ir lá direto no promotor e fazer uma representação, entregar essas provas para o promotor? Posso. Se o promotor tiver todos os elementos, o que ele faz? Oferece denúncia. Ou, se for o caso de não persecução criminal, ele oferece a proposta de não persecução criminal, nos termos lá do artigo 28, com a reforma da lei anticrime. Não persecução criminal. Ou, se ele entender que aquilo que eu estou falando ali na representação é fato atípico, não caracteriza crime, ele fala: eu vou requerer o arquivamento dessas peças de informações. Aí, como houve uma mudança no artigo 28, o ministro Luiz Fux suspendeu essa parte no colégio de procuradores que ia analisar quando o promotor requer o pedido de arquivamento. Isso está suspenso. Então, hoje o promotor requereu o arquivamento, o juiz ainda vai determinar se arquiva ou não. Tá? O promotor também pode entender que é possível nova investigação, novas diligências. Né? Aí o que ele faz? Aí ele requisita, ordena que o delegado instaure inquérito policial. Aí ele manda todos aqueles documentos que eu dei para ele, mais uma cópia da minha representação que eu fiz perante ele. Aí o delegado procede à investigação. Depois manda para o juiz competente, que abrirá a vista novamente para o Ministério Público. Tá? Então, destinatários da representação. Só falando, para ficar claro, nós já estamos quase esgotando o tema de ação penal, né? A parte teórica, só para falar de inquérito policial. Né? A natureza jurídica da representação é uma condição de procedibilidade da ação penal. Sem ela, lá nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal, o juiz poderá rejeitar a denúncia do promotor. Então, o promotor, se ele oferecer um crime de furto, nesses termos, meu irmão que furtou, ele ofereceu uma denúncia contra meu irmão, se ele não colocar junto com a denúncia uma cópia da minha representação, o juiz poderá rejeitar a denúncia porque não tem a representação, que é uma condição de procedibilidade da ação penal. Essa é a natureza jurídica da representação, uma condição de procedibilidade da ação penal. Tá certo? Tudo bem?
Pois não. Sim, olha, aí quem tiver com o código aí pode ler aí. Artigo 569 do Código de Processo Penal, as omissões da queixa, as omissões da denúncia, da representação, da portaria, pode ser suprida a todo tempo até a sentença final, exceto a queixa, que nós vamos discutir de maneira especial essa frase. Mas quem leu o artigo 569? Correto? Então, com uma ressalva do artigo 569, no que se refere à queixa-crime, que eu vou explicar quando estivermos estudando queixa-crime.